experiência que tenho, eu considero mais grave o pai que chega a viver maritalmente com a filha, porque às vezes dura 7, 8 anos, com a mãe presente, hein? Às vezes a mãe, essa história da mãe é uma outra história, porque eu acho que a mãe sempre sabe, mas é tão doloroso esse conhecimento que ele é soterrado nos porões do inconsciente. Então, na verdade, é o que eu chamo de saber inconsciente. Parece que há uma contradição nos termos, mas na verdade não há não. O que há é uma sufocação desse conhecimento no inconsciente, porque dói demais, né? Dói porque a mãe se sente falida uma vez que não foi capaz de proteger a filha. Dói porque, afinal, é o homem dela que está interessado num corpo mais jovem e mais atraente. Enfim, são sentimentos muito contraditórios vividos pela mãe e que, às vezes, são responsáveis por anos e anos de não denúncia. A mãe não consegue denunciar, porque ela sabe, mas não sabe, ela sabe, mas não tem certeza. Nessa ambiguidade, ela gostaria que não fosse verdade. Então, nisso podem se passar anos. Mas o fato é que quase 2/3 das denúncias, 64,5% na minha pesquisa, das denúncias são feitas pelas mães. As vizinhas também ocupam um lugar de destaque, mais de 13% das denúncias são feitas por vizinhas. Enfim, a posição da mãe é muito complicada. Mas a criança aprende que a única maneira de obter, eu já não digo amor, mas atenção, é permitindo que o seu corpo seja utilizado. Eu estava dizendo que eu considero mais grave, mais traumático para a criança, quando o pai procede através da sedução do que quando ele coloca uma faca ou um revólver ao lado da cama e estupra a filha. A sedução compromete muito mais o emocional da criança, porque no começo a criança nem sabe direito o que está acontecendo. E quando ela se dá conta, ela já está tão envolvida que ela se percebe muito mais como copartícipe do processo do que como vítima. E aí não é mais possível sair da relação, ou então isso fica muito dificultado e vai se pospondo frequentemente. Então, uma criança que é vitimizada sexualmente, fisicamente, emocionalmente dentro da família, é uma criança que não conseguiu, não teve oportunidade de construir a sua autoestima. Então ela vai levar a vida promíscua ou vai se prostituir. E há mais uma última coisa que eu gostaria de dizer, porque senão daqui a pouco eu apanho. As causas econômicas da prostituição, que são muitas vezes excessivamente acentuadas, acho que se tomar a prostituição adulta, existem muitas causas que não são necessariamente econômicas, e no caso da criança também, da prostituição infanto-juvenil, essa ausência de autoestima responde largamente pela prostituição infanto-juvenil. Mas muita criança foge de casa, foge da violência física, foge da violência sexual, enfim, escapa da família, e aí na rua, uma das maneiras de sobreviver é exatamente vender o corpo. Então, eu gostaria de encerrar provisoriamente esse papo com uma pergunta: o que é mais violenta, a família ou a rua? Ou a rua ou a família? Eu
queria falar com Eliette que ela não apanharia, não, que a questão não é essa. Nós passaríamos o dia todo aqui aprendendo, porque a experiência dela é muito grande. Enfim, é uma experiência de pesquisa e de vida, porque tem uma reflexão muito profunda em cima disso. A questão, como sempre na nossa sociedade, é o reloginho, é o tempo, né? Mas eu acho que a gente vai ter oportunidade de fazer um diálogo com ela e que vai ser enriquecedor para todos nós. Eu vou passar a palavra para o vereador Antônio Durval Ferraz Soares, que é o relator da CPI sobre prostituição infantil em Fortaleza. Ok. Bom dia, pessoal. Horrível. Bom dia, pessoal. Bom dia. Todo mundo assim meio... Bom, eu gostaria que fosse... Não sei se a coordenação permite alguma interrupção de quem fala. É possível? Ou eu tenho um debate depois? Não, a ideia da gente é abrir no final. Assusta. Porque senão não vai... Tá. Sabe? Tudo bem. Nós vamos nos empolgar e não vai dar tempo. Eu tenho a mania de fazer a exposição participada, então fico tendo o feedback o tempo todo na exposição. Bem, eu estava aqui fazendo as anotações, adorei a exposição. Esse primeiro nome não estou acertando falar não, como é que é mesmo? Eliette. Isso, Eliette, muito bem. Safiote é mais fácil, né? Safiote. Pois é, eu adorei essa exposição, ela fez de uma forma suave, leve, bem o contrário de mim, eu sou mais agitado, né? Nós somos assim meio diferentes nesse aspecto, bem contrário. Aquela exposição tranquila, mas de uma profundidade incrível, eu acho que como a coordenadora colocou muito bem, nos enriqueceu a todos e nos ensinou uma verdadeira aula aí sobre essa questão cultural, toda essa ideologia que permeia essa questão da prostituição, da relação homem-mulher. Bem, mas vamos nos deter um pouco mais à realidade do Ceará, Fortaleza. Eu vou tentar fazer uma exposição bem localizada, e eu acredito que nessa exposição localizada dá para tirar elementos universais, né, que vai servir para o nosso aprofundamento depois do documento à tarde. Bem, o Ceará, ele tem aproximadamente 6 milhões de habitantes. 6 milhões de habitantes, dos quais 47% vivem em estado de miséria. Queremos ou não, maninha, a questão econômica aí vai entrando aí como primeiro elemento. E eu concordo com você que essa não é a única causa, mas é uma causa muito forte. Então, 47% vivem em estado de miséria. A gente, além do trabalho ligado à prostituição infantil, nós fizemos também um trabalho ligado à questão da moradia. E aqui nós temos alguns dados interessantes sobre o estado do Ceará. A estatística tributária do INCRA, de 1987, demonstra em números a concentração de terra do meio rural cearense, enquanto 18,3% da área total do estado está ocupada por minifúndios, que representam 71,2% do número total de imóveis rurais. Outros 64,7% da área está ocupada por latifúndios, que representam 24% dos imóveis rurais. Esses fatores de expulsão, de acordo com a Carta de Fortaleza, impedem a geração de empregos, provocam degradação das condições de vida no campo e o empobrecimento generalizado dos trabalhadores rurais, dos pequenos produtores agrícolas e minifundiários. Diz ainda a Carta, este quadro de vulnerabilidade econômica e perversidade social inevitavelmente expulsa os trabalhadores e suas famílias do meio rural de modo mais intenso nos períodos de seca, restando-lhes como alternativa de sobrevivência o caminho das cidades. Então, minha gente, essa situação do interior
ela passa a ser geradora, que nós chamamos de êxodo rural. E faz com que os grandes centros urbanos não cresçam dentro de um planejamento, mas vão inchando, provocando, hoje em Fortaleza, 1/3 da população é favelada. E daí, todas as consequências desse desordenamento, né, dos grandes centros urbanos. Fortaleza, o palco do nosso trabalho. Fortaleza, ela detém 28% da população total do estado do Ceará. Praticamente 1/3 do estado do Ceará habita em Fortaleza. Então, vamos ler um pouco. Aqui a análise do nosso grande urbanista, Lemen, doutor José Lemen, que nos ajudou nesse trabalho sobre moradia. Ele diz que, dado o quadro de pobreza hoje existente na cidade de Fortaleza, onde 77% da população, 77% da população ocupada ganha até 3 salários mínimos. 77% da população ocupada ganha até 3 salários mínimos. 54% dessa população está localizada no setor informal da economia. 33% do total da população apropriam-se de apenas 8% da renda global da cidade. 33% apropria-se apenas de 8% da renda global da cidade, enquanto menos de 1% dessa população abarca 13% dessa mesma renda. Fica bastante claro, aí vem toda uma análise em relação a uma política de desenvolvimento urbano, em cima desses dados. Aí a disparidade, né? 33%, né, do total da população apropria-se apenas de 8%. E 1% apropria-se de 13% da renda. Voltando aqui à página 6. Esses números indicam claramente uma cidade urbanizando-se sobre a perversidade da pobreza, cujo resultado espacial é a existência de 2 cidades apartadas socialmente, dentro de uma mesma unidade territorial. É uma cidade rica, localizada a leste, mais próxima da beira-mar, dotada de serviços, infraestrutura e equipamentos urbanos, concentrando 41% da população, com renda média e alta. A outra cidade pobre, localizada a oeste, carente de infraestrutura, serviços e equipamentos urbanos, concentrando 59% da população, predominantemente de baixa renda. Então, as 2 fortalezas, Fortaleza a leste e a Fortaleza a oeste. Nós temos mais alguns dados importantes, mas não vou ficar muito preso aí, sempre a gente entrar no tema propriamente dito. Queria pintar um pouco o cenário para vocês, do estado e da cidade. Esse livrinho eu só trouxe um exemplar, senão eu deixaria também para vocês. É muito interessante essa análise sobre a questão. Posso deixar com vocês. Posso deixar com vocês. Tá bom. Então, meus amigos, está aí a nossa Fortaleza, com quase 2 milhões de habitantes, né, nessa desigualdade terrível. E, nesse contexto, aí vem algumas informações de números desencontrados. O Estado agora fez uma pesquisa e disse que o número de meninos e meninas de rua diminuiu, né? A pesquisa do município é um pouco mais antiga, dá uma média de 16 mil meninos e meninas de rua em Fortaleza. Creio que hoje já deve ter, se for havendo um aumento, vai chegar a uns 20 mil. Bom, a gente considera os meninos e meninas de rua como uma espécie de termômetro. Quanto mais aumenta a miséria, tanto mais aumenta os meninos e meninas de rua. Daí que as autoridades têm um grande interesse em tirar os meninos e meninas da rua, porque eles são assim a denúncia viva da situação de miséria do povo. A gente calcula que nesse universo de meninos e meninas de rua existem
450, 500 meninas. Acabamos com essa terminologia, meninas. Não expressa muita realidade. Então a gente passa a expressar meninas prostituídas. Então, 450 meninas de rua são prostituídas. E 1.500, mais ou menos, vivendo nas famílias e nas comunidades. Daí um total de aproximadamente 2.000 meninas prostituídas, segundo dados do CBIA. Não. Segundo dados da FEBENS. Segundo os dados da FEBENS. Exato. Segundo os dados da FEBENS. Então, 2.000 meninas prostituídas, segundo dados da FEBENS em Fortaleza. Dessa estimativa, dentro dessa estimativa, no CEPEC fez uma pesquisa do perfil, aí a Maninha pode falar melhor dessa pesquisa, né? Do perfil dessas meninas prostituídas, analisando, parece, 5 áreas, né, querido? 5 áreas de Fortaleza. Só que em relação à CPI, que foi onde nós trabalhamos mais diretamente, uma dessas áreas foi mais priorizada, que é a área da beira-mar. A beira-mar. Por que é a mais priorizada? Porque é a que mais escandaliza, né? A que mais escandaliza, a que mais choca, porque essa área está localizada justamente na região mais rica da cidade, né? Beira-mar, ali em pleno lado leste, né? E é justamente onde a maior incidência do turismo na alta estação, né? Então, essa passa a ser, então, a área mais explícita, mais chocante, mais escandalosa da prostituição infantil. Apesar de ter outras áreas como a Barra do Ceará, Serviluz, é o centro da cidade, inclusive onde o índice de violência parece que é até maior, mas essa área aí chama mais atenção, porque, inclusive, a imprensa destaca mais justamente essa área da beira-mar. E envolve o que eles chamam de pornoturismo, né? E gera uma série de problemas aí. Ok. Então, meus irmãozinhos, vamos ver aí como é que nasceu a CPI, essa ideia de CPI. Essa ideia de CPI, aqui no documentozinho vermelho, eu quero dizer que eu estou passando para vocês aí, eu deve ir na pasta hoje à tarde, esses 2 documentos da CPI, o documento vermelho, que é o documento da denúncia, e o documento verde, que é o documento da proposta de uma política de atendimento. Nós tentamos que a CPI não ficasse só reduzida ao aspecto jurídico, né, na área de segurança, tentamos levar um pouco a CPI também para a área social, de proposta de alguma política. São simples as propostas, os documentos também, mas é uma tentativa, né, que a coisa não fique engavetada e a gente passe para uma ação concreta. Então, nesse primeiro documento, dá um pouco o histórico da CPI, inclusive tem uma frase aqui, depois eu vou comentar com vocês, que essa CPI nasceu de um escândalo, um negócio que revoltou diversas entidades. Nessa época, a presidente da FEBENS, doutora Francisca, diante de algumas reportagens, começava a mostrar as meninas, né, aqueles trajes sumários, provocativos na beira-mar, em atitude de arranjar clientes, e cada vez meninas de menor idade. Elas vinham com a tabelinha na mão, com camisinha tanto, sem camisinha tanto, a relação completa tanto, incompleta, já tinha toda uma tabelinha de abordagem dos clientes. Chegava lá nas barracas, nos bares, com aquela tabelinha, conversando com o cliente, né, turistas ou não. E isso começou a empresa começou a noticiar esse negócio, começou a gerar uma espécie de mal-estar e causar um problema, né, um questionamento, etc. Então, a presidente da FEBENS solicitou a dois oficiais da Polícia Militar, o Coronel Cruz e o Tenente Batista, que fizessem uma investigação e trouxessem um relatório sobre esses indícios, né, de prostituição infantil. Começava a pintar na beira-mar, e o pessoal que fazia o teste de Cooper de manhã na beira-mar, começava a ver as meninas aí embriagadas, né, drogadas, ou então nos braços de algum gringo, já praticando quase o sexo no meio da rua. E aquele negócio, né, provocou essa solicitação. E foi feito um relatório dessa investigação preliminar desses 2 oficiais. Isso foi entregue à FEBENS. E a FEBENS, então, através do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher, convocou uma reunião de diversas entidades
para apresentar o resultado desse relatório. Então, pessoal, diante desse relatório, solicitou ao Ministério Público que tomasse alguma medida de punição, porque por trás dessas meninas estavam uma série de agenciadores, né, que exploravam tanto comercial quanto sexualmente essas meninas. Era uma exploração sexual e comercial, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E dessa solicitação, o Ministério Público disse que não tinha dados, não tinha matéria que justificasse entrar com qualquer ação para punir esses caras, etc. Recorreu-se, então, à Secretaria de Segurança para que fizesse um inquérito, né, que pudesse apurar melhor as denúncias, né, fizesse um inquérito. E o secretário encarregou o doutor Edilberto Leite Gomes para presidir esse primeiro inquérito, para que fosse apurado uma série, inclusive o relatório trazia o nome de pessoas, de casas de espetáculo, etc., envolvidas, boates, hotéis, envolvido com a questão da prostituição, barraqueiros, né? Então, que fizesse um inquérito para apurar realmente a procedência das acusações. Durou alguns meses a realização desse inquérito, depois foi reunido novamente o fórum, aí se criou o Fórum de Combate à Prostituição Infantil, com essas diversas entidades que trabalham com criança e adolescente, e qual não foi a nossa surpresa quando a conclusão do fórum do inquérito foi que não havia prostituição infantil em Fortaleza. Os dados obtidos revelavam a não existência da prostituição infantil em Fortaleza nos alarmes que estavam sendo feitos, né, lá pelo fórum. A coisa estava muito alarmante, que isso não tinha procedência e não tinham dados que comprovassem a existência de uma rede de agenciadores e que justificasse tanta preocupação em relação à questão da prostituição infantil. Então, foi essa conclusão que causou uma revolta generalizada a todas as entidades do fórum. E, nessa época, eu representava a Comissão de Direitos Humanos da Câmara no fórum, né? Como vereador, representava, então, a Câmara. Eu pedi desculpas aos dois. Não, não tem problema não. Eu adorei a sua exposição, aprendi tanto que você nem sabe. Olha, meus amigos, agora vamos ver aqui só um detalhe. Representava, então, a Câmara